Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DPCast, o projeto do nosso quadro DPCast Convida. Eu sou o Gui Silva e eu tô aqui com a Sara Pereira. Diga aí, Sara. Olá, pessoal, como estão todos? Bem-vindos ao DPCast, o projeto. Estamos aqui, eu, Gui, e convidados, gravando mais um episódio incrível sobre um tema incrível. Espero que estejam todos bem. Ai, muito bom, muito bom. E estamos aqui agora com uma convidada ilustríssima para falar de um tema aí que tá no hype. E aí eu vou olhar para cá um pouquinho para minha tela porque é uma cola, porque é uma convidada assim, olha. Eu estou aqui com nada mais nada menos que Sabrina Vasconcelos. A Sabrina, ela é fundadora do Universo Sava. Ela também empreende, né? Então ela tem o Universo Sava, uma empresa de People Analytics. É formada em administração com extensão em RH, pós-graduação em ciência de dados e mestrados com foco em inteligência artificial. Ela também já atuou e liderou equipes multidisciplinares e projetos inovadores em gestão de pessoas para multinacionais e startups, como a IBM, Stefanini, PicPay e o nosso queridinho iFood. É professora de pós-graduação em instituições como Mackenzie, ISAE, FGV. Também é facilitadora e mentora em contratação e cultura para empreendedores na Google for Startups. E também, olha só, premiadíssima, reconhecida como top 100 influencer RH 2023, 2024 e 2025 pelo RH Summit. Olha aí, já dá para ver de música no Fantástico, já tem três vezes seguidas. E personalidade de RH 2024 pela ABTD Paraná. Sabrina, seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada, Gui. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez aí o convite, uma satisfação enorme e espero que eu consiga trazer algumas contribuições para essa área tão poderosa dentro do RH, né? Os donos dos dados, né? É um prazer te ter aqui com a gente. Eu também agradeço muito aí sua disponibilidade em gravar e estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. E aí, galera, o pastel de hoje, que a gente sempre brinca, né? O DP frito pastel, e a gente tem isso até no nosso logo aqui. O pastel de hoje, ele é de inteligência artificial no RH. Então a gente quer entender, né? A gente está falando muito sobre isso, mas a gente está vendo aí alguns deslizes, se fala-se muito, mas será que a gente está sabendo aplicar? Entendendo os nossos limites aí com o uso de inteligência artificial. Então, o problema aí é a IA ser complexa demais ou a gente não estar preparado para pensar e usar ela. Então, vamos lá. E aí, Sara, diga aí. Eu tô empolgadíssima com esse tema. Primeiro, porque é um tema super tendência, mas que também tem muitos tabus em cima desse tema, né? Então, ao mesmo tempo que ele traz uma certa ansiedade, porque todo mundo está falando sobre isso, a gente quer de fato entender o que é que todo mundo está falando sobre isso, também traz um pouquinho de receio pelas fake news que tanto se engloba no meio desse tema, né? Mas eu tô assim, ó, cheia de perguntas aqui para Sabrina. O papo vai ser muito rico, eu tenho certeza disso. Sabrina, a primeira coisa que eu quero te perguntar, olha, já vou Uhum. começar assim com aquela pergunta sem papas na língua. Se você fosse falar sobre o que é IA para uma criança de 5 anos, como é que você explicaria isso? Porque eu acho que é a primeira pergunta que a gente mais assim, afinal de contas, né, o que é IA? Eu vou explicar de uma maneira realmente muito objetiva e talvez muito simples, né? A inteligência artificial, de modo geral, né? Eu sei que a gente vai entrar de forma mais detalhada sobre esse tema. Ela nada mais é do que a capacidade do computador aprender utilizando dados e realizar as tarefas do dia a dia que normalmente exige algum tipo de inteligência humana, como entender, criar, decidir, que são características da inteligência humana. Então, resumidamente, é uma capacidade do computador. E ele põe em prática essa capacidade com dados, que eu acho que é algo que está um pouco perdido, né? É um ponto que está meio perdido aí na utilização e está trazendo aí um pouco de descrédito para as IAs disponíveis no mercado e também um pouco de descrédito e descredibilidade, né? E um pouquinho de atraso na usabilidade, né? Eu vou trazer depois aí algumas pesquisas,
talvez uma ou duas, só para a gente tangibilizar um pouco do que eu estou trazendo com relação à IA, né. E para começar, a gente tem aí, segundo inclusive eu postei essa pesquisa, viu, que da Fundação Itaú e da Datafolha, que são grandes referências, onde eles trouxeram que 82% da população brasileira já ouviu falar sobre IA. Porém, só 52% e 52% nunca usaram a inteligência artificial, apesar de ter ouvido. Então, é mais da metade da população. E além disso, 69% da população não chegaram em níveis, como gerar uma imagem, ficou no básico ali, no texto, quando utilizou, quando viu ser utilizado. Então isso fala muito, sobre a fotografia da IA no mercado, né. Nossa, muito interessante esses dados que você trouxe, porque a imagem que a gente tem, eu não sei se é pelo fato do meio que a gente vive, é que a IA tá aí de fácil acesso para todo mundo, mas quando você me traz esse tipo de dado, você amplia minha visão de que o mundo não é só a minha bolha, né, que o mundo é muito maior do que isso. E aí, quando a gente se depara com Sim, esses dados, a gente fala assim: "Gente, é a minha bolha que fala-se muito sobre isso, mas tem muito ainda a percorrer, muito chão para caminhar quando a gente fala do tema de IA, né. E Sabrina, me é. conta uma coisa, assim, a gente fala muito sobre IA, né, no nosso meio, vou falar assim a partir de agora, porque esses dados seu me corrigiram, assim, para esse tema, mas a gente tem diferentes, formatos, formas de IA, quando a gente fala do mundo de IA, assim, porque, a gente tem o meio de automação, de aprendizado, no meu meio, que é de departamento pessoal, a gente usa muito para automatizar processos, deixar o dia a dia mais fácil, mas eu acredito que a gente tem formatos diferentes de IA, né? Sim. Na verdade, talvez eu vou estar aqui no podcast um pouquinho com o lado professora, né, o lado docente que é mais forte do que eu, tá. Então, basicamente, quando a gente pensa, na inteligência artificial, por mais que seja um pouco estranho, ela se divide em 2 partes, para um nível de capacidade cognitiva, o que é um pouco assustador, por tipo de tarefa e execução, né. Então a gente tem ali algumas quebras, né, por tipo, olhando a capacidade, olhando a função e olhando também, tudo que envolve a parte técnica, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, nas próximas perguntas, né. Mas pensando um pouco, né, na classificação de capacidades das inteligências artificiais, olhando para os tipos que existem, né, eu vou trazer um pouco de literatura bibliográfica aqui, né. Então a gente tem aí a fraca, que é a mais utilizada, tá, nas empresas, né, e são as menos avançadas, ou também está presente algumas avançadas, né, mas é a menos avançada. Que também é conhecida como IA ANI, no termo em inglês seria Artificial Narrow Intelligence, gastei todo o meu inglês agora, né. Ou estreita, tá, no popular estreita, né. Ou seja, ela faz uma tarefa específica muito bem, ela não pensa fora disso, ela só executa, tá. Se a gente for trazer para o RH, é um chatbot de recrutamento que faz uma análise ali, uma triagem de currículo. Vai para a próxima IA, a gente já tem uma IA forte, que é uma geral, também conhecida como AGI, que é Artificial General, Intelligence, né. Aí ela já tem uma capacidade de raciocinar, de aprender com a gente, diversas áreas, ainda muito teórica, tá, não é tão presente. Seria como uma assistente de RH que entende uma organização como um todo, né, e olha que é super complexo. E por último, a SI, que é a conhecida como a hipotética, tá, conhecida como super inteligente, a gente já deve ter ouvido isso no Fantástico por aí, né. Segundo pesquisas, ela superaria a nossa capacidade, o nosso intelecto humano, né, ela é hipotética, futura, né, e ainda muito conceitual aí, principalmente no que diz respeito à governança e ética de inteligência artificial. Então, de modo geral, os tipos são esses, né, depois a gente fala um pouquinho mais das funções e da parte técnica.
Eu estava ouvindo você falar que eu estava lembrando dos filmes, né, e a gente Hum, vai ser, vencido pelas máquinas em um determinado momento. E aí me vem muito esse último tipo, né, extremismo, assim, das máquinas realmente começar a avançar ao ponto de vencer essa guerra causada pela IA, né. E é sim, bem interessante esse ponto que você trouxe, porque quando você fala ali no começo que é sendo alimentado por pessoas, então tudo que a IA faz hoje, ela traz de facilitador para o seu dia a dia, é porque ela foi alimentada sim. por alguém. Ou seja, alguém foi ali e foi alimentando, aquela condução, a forma como vai se apresentar, e aí você vai utilizar, esse serviço, essas ferramentas, essa é a palavra mais Sim. adequada, para facilitar o seu dia de trabalho ali, mas no meu ponto de vista, Uhum. por processos de DP, né. E aí é legal Sim. trazer, porque a galera traz muito esse viés, né, cultural de que a IA vai substituí-la, né, vamos ser substituídos no nosso processo de dia a dia ali como pessoas, não como processos. Mas quando você Uhum. vê a Sabrina falar, é nítido que vai substituir aquele processo sim, que talvez é muito manual, não faz sentido você estar fazendo, executando durante o seu dia a dia. Mas a cabeça pensante, aquela que está toda vez evoluindo com estratégias, processos estratégicos, não tem como a IA substituir. Então, como é que é a forma como você pensa, como você realmente atua dentro da área? Isso sim tem que ser reformulado, isso você precisa começar a raciocinar diferente. Ao invés de você só Sim. fazer o processual, você precisa pensar de forma mais ampla na área, no negócio como todo. Porque a IA não vai chegar nesse nível de pensar dessa forma, porque ela está sendo alimentada, criando-se processos para que ela possa melhorar o dia a dia de trabalho, né, ô Sabrina? Com certeza. Com certeza. E tem um ponto importante que eu tô vendo aí falando muito de RH e o DP, queria abrir um parênteses, assim, bem grande. O DP é uma das áreas com maior potencial justamente pelo oráculo dos dados. A entrada e a saída dos dados são ali, né? Por mais que algumas pesquisas, como com o da Korn Ferry, não coloque o DP no topo do ranking, como as áreas que utilizam mais IA, infelizmente. Mas é uma das áreas com maior potencial, tanto que, como eu falei para vocês, o meu primeiro case de IA foi do departamento pessoal, né. E o que Sim. que eu vejo? Muitos cursos, muitas lives, muitos eventos, sobre inteligência artificial no RH, né, e aí no DP também. Eu vejo que essa pressão que está sendo levada para o RH, principalmente para o departamento pessoal, tá gerando uma busca, sem pensamento crítico, que é um ponto muito importante para quem realmente quer se capacitar, viver ali o upskilling e o reskilling, né, que é a Aham. atualização, o aprendizado que vão ser necessários, para poder colocar em prática. E aí esses cursos, eles vêm recheados de vendas, marketing, pessoas que não têm toda a estrutura, de conhecimento, técnica de case, né, para poder abordar os temas, principalmente no RH, porque o RH e o DP são áreas extremamente complexas, cheias de regras, cheias de leis, cheio de principalmente o DP. Então a gente também está vendo aí muita muito desserviços na capacitação nesse sentido, né. Eu sinto muito Me isso também, sinto muito isso. A gente fala muito sobre IA, a gente vê muito post, muita publicação, a gente consegue perceber que os eventos relacionados a RH, né, a gente vê muito congresso, muito próprio summit, a gente vê eventos de RH e DP começando a falar de IA, mas a gente não vê a prática disso. Eu ainda sinto que estamos É, patinando nesse processo, ainda somos embriões, sim, entendendo como a gente pode aproveitar essa ferramenta de IA em processos de dia a dia nossos, que são burocráticos, que, gasta-se muito tempo no serviço, mas a gente ainda é muito novo nesse processo, sabe. Eu sim. percebo isso, eu acho que o Gui percebe isso também, se fala muito, se vê muito pouco exemplo, muito pouco modelo de como executar, sabe. Se fala sobre o que é, mas o como a gente vê pouco ainda sendo falado. que a gente vê também são, empresas que nem eu vejo muito o caso da Ali, que é assistente
para os colaboradores baseado em AI que o próprio iFood desenvolveu, usando a tecnologia Uhum, deles, só que assim, o iFood respira tecnologia e tem budget, investimento, tem grana para isso. E aí uhum, parece, e assim, falando até como profissional, que, nossa, mas assim, eu tenho que estar em uma empresa que tem um budget, tipo, extraordinário, ou tem uma cultura extremamente voltada para tecnologia para fazer. Então, acho que também o que gera, talvez, uma certa intimidação, ou às vezes distorce um pouco a questão de possibilidade de uso, é às vezes essa associação que às vezes para eu inovar ou para eu pensar em algum projeto, enfim, utilizar ou uhum. inserir, inteligência artificial nas rotinas do processo do DP, que tem um alto volume, eu acho que não só de oportunidade, mas de processo, né, que automaticamente gera questão de Sim, oportunidade, mas a gente faz muito, entre aspas, corno job, né, que a gente fala, e aí para a gente ter eficiência é, operacional, a gente precisa de ajudas da inteligência artificial para fazer com um alto volume, assim como eles usam, por exemplo, em recrutamento e seleção, como plataformas como a Gup, InHire, enfim, que sim. ajudam a dar escalabilidade, né, para o processo e trazer mais eficiência operacional. Acho que o DP tem a mesma oportunidade. Mas falando assim por experiência própria, eu acredito que tem essa associação também, né? Parece que, nossa, só quem tem muito dinheiro, big companies conseguem desenvolver projetos ligados ou usando inteligência artificial. É, faz sentido, existem alguns modelos prontos, mas aí a gente esbarra em ética e segurança da informação, governança, tudo isso que ainda não está bem estruturado no mercado, né. Mas tem alguns modelos prontos que é o que consome memória computacional e que realmente gera um custo muito elevado para as empresas. Só voltando um pouquinho no que a Sarah trouxe, essa pressão está levando a aos profissionais de RH estudar IA com pessoas que não entendem de RH ou não entendem de IA, então a gente tem um grande abismo aqui, porque precisa saber ser o conector, né, e também, os RHs começaram a deixar de lado as capacitações e as especializações na própria área deles. E aí o que acontece? Um retrocesso de atualização, um uso passivo da IA, achando que é o uso íntegro da inteligência artificial no dia a dia, se limitando a cursos de chatbot, olhe lá, ou criar alguns agentezinhos aí, muita gente se nomeando especialista, e quem vai treinar a máquina, quem vai analisar as saídas das máquinas, né, das IAs, é quem entende do assunto, é o especialista da área. Eu construí, no meu mestrado, um modelo de inteligência artificial e eu paguei para 3 pessoas de RH treinar a minha, porque é uma inteligência artificial para o RH, então eu não posso criar ali dados sintéticos, inventar história. Não, eu preciso de quem são os especialistas que entendem daquele assunto muito mais do que eu, para poder treinar a minha inteligência artificial. E assim, esse distanciamento pode custar muito caro depois, porque a gente não sabe se a IA está tendo uma saída boa ou ruim, e a gente vai ter aquilo talvez no futuro como uma verdade absoluta se a gente não tomar cuidado. E Sabrina, eu acho que você pode falar também um pouco mais, porque eu acho que são conceitos que também as pessoas confundem, que é essa questão da diferença Sim, entre o conceito de inteligência artificial, automação e machine learning. Você consegue tá. também, dar uma luz pra gente nesses conceitos? Sim, sim, com certeza. Quando a gente fala de, automação, machine learning, deep learning, tudo isso que compõe, eu não se você estava lá no evento, né, Gui, Sim. eu fiz a seguinte observação, né, que GPT é uma rede neural, a gente acha que é o nome do ChatGPT, da OpenAI, não, o GPT é uma rede neural, tanto que a gente vê GPT-5, GPT-4 e tudo mais, presente em algumas IAs, né, então é um modelo de rede neural. Que antes de falar um pouquinho dessas diferenças que está ligado, à frente técnica dessas IAs, eu vou trazer uma resposta que sempre quando eu faço, a grande maioria das pessoas não respondem, quando respondem, respondem errado. Qual que é a diferença da IA generativa e da IA não generativa? Basicamente, não sei se vocês sabem, né, basicamente é como ela atua. Uma IA generativa, ela traz uma saída de áudio, de texto, de vídeo, de imagens, de código. Quando a gente fala de uma IA não generativa, ela já é uma IA, que vai trazer
dados, probabilidades, estatísticas que estão presentes em alguns algoritmos, né. É claro que existem algumas IAs, como vou dar um exemplo aqui da Siri, que é a que me veio na cabeça, que ela é um pouco confusa, né, porque ela faz recomendações, ela não se limita a uma única saída sem criar nada novo, né. Já a IA generativa, ela cria algo novo, né. Mas além disso, existe também aí só trazendo, né, elucidando essa questão do Sim. generativo no generativo, que me assustou bastante no evento que eu fui, porque todo mundo queria ouvir, era o tema da minha palestra, todo mundo queria ouvir a generativa, mas num público de 50, só 3 ali, faziam modelos com IA não generativa, não tinha nem chego perto da IA generativa, que é muito mais ampla, né, muito mais poderosa. Mas quando a gente fala de IA, a gente tem as funções da IA. Ela pode ser reativa, ela pode ter uma memória limitada, ela pode ser de pesquisa, que é conhecida também como teoria da mente, ou ela pode ter a hipotética, que é autoconsciente, né? Mente tem essas funções. Quando a gente fala da reativa, trazendo um pouquinho para a nossa realidade de DP, por exemplo, um chatbot básico que vai responder qual é o telefone do DP. O meu primeiro projeto foi uma reativa. Com a memória limitada, ela já aprende a partir de dados e melhora com o tempo, tá? Ela vai trazer ali um modelo, por exemplo, de turnover, absenteísmo, né? Conectando um pouquinho aqui com o nosso universo. Quando a gente fala da teoria da mente ou de pesquisa, ela já começa a entender intervenções, emoções, contexto humano e vai reconhecer, por exemplo, algumas desmotivações ou alguns feedbacks que possam existir ali no dia a dia. Já a hipotética, que é autoconsciente, ela já teria uma consciência em si, ela não existe, tá? Seria assim um conceito de futuro, sem aplicação prática nos dias atuais, tá? Que fique claro aqui, tá bom? Agora, quando a gente fala dessas diferenças de automação, de IA, machine learning, deep learning, a gente já está falando das frentes técnicas. Então, a gente tem a simbólica, que é por regras, a gente tem a estatística, que aí sim é o machine learning, é o aprendizado de máquina, a gente tem o deep learning, que é a neural, e a gente tem a generativa, que compõe ali ChatGPT, Copilot, LLMs em si, tá? Então trazendo um exemplo prático aí baseado em regras, que é a simbólica, ela trabalha por regras explícitas. Explícitas, pensem, vocês devem ser. Ah, não, Gui eu já sei que é avançado em Excel. Então, é o se, é então, tá? If, else, então, trabalha por regras. No DP, seria como estar integrada a um sistema de DP e calcular férias conforme regras do CLT, tá? Então, ela é bem reativa mesmo. Já o machine learning, já vai aprender alguns padrões a partir também dos dados e predizer, por exemplo, classificação de currículos, turnover, que é muito falado. A neural, a deep learning, elas já são, redes profundas, similar ao cérebro humano, e consegue reconhecer ali alguns padrões de voz, de textos, textos de entrevistas, de reuniões, transcrições, né, e muito além disso, de uma simples transcrição, tá. A generativa, como eu falei aqui, ela cria novos, conteúdos com base em alguns padrões que ela aprende, gera relatórios, e-mails, mensagens totalmente personalizadas e customizadas, tá. Então acho que talvez aqui deu para a gente ver um pouquinho das frentes técnicas e também das funções, né, Sim, ou do propósito sim. das IAs, tá. Acho que é muito legal, acho que você trazer toda, eu acho que a profundidade técnica, porque, e com tanta leveza, digamos assim, porque é um assunto complexo, tem uma complexidade, Uhum. esse tema, porque eu quero que as pessoas escutem e assistam, então você que tá assistindo esse episódio, dê aquela coceirinha mesmo de curiosidade, tipo, ela falou: "Cara, de todos esses termos", e procurar e aprender mais, assim, até no curso que eu estou fazendo com a Sabrina de People Analytics, maravilhoso, ela fala muito disso, assim, Obrigada. lifelong learning, tipo, da gente não ficar estático só no que a gente aprendeu ali, a gente também desenvolver projetos, mas também procurar sempre adquirir novos conhecimentos. Então eu acho que é Sim, um convite também para as pessoas saírem desse episódio, tipo, ir pesquisar, ir procurar curso, ir estudar, e procurar saber mais, porque é o que a gente fala, até falou em alguns episódios, a gente precisa aprender mais sobre eu acho que vários temas, mais sobre negócio, mas principalmente sobre a tecnologia.
a vida não se faz mais tecnologia. Outro dia eu até comentei que a gente estava falando no grupo, eu fiquei sem energia, eu falei: "Gente, eu me senti homem das cavernas, porque não tem energia, não tem luz, não tem internet, eu não faço nada. O máximo que eu posso fazer é sentar, ler um livro, sei lá, esperar o dia Sim. passar", mas agora quando a gente se sente desconectado ou sem acesso à tecnologia, parece que, opa, meu Deus, parece que o tempo congela. Então não tem Hum. jeito, a gente tem que procurar estar sempre em constante aprendizado. E Sabrina, conta pra gente, assim, tem algum case de mercado que você possa trazer pra gente, que você viu, às vezes pode ser esse que você mencionou do DP, que você já trabalhou, que foi o primeiro, mas, que possa dar pra galera, assim, uma dimensão da usabilidade, o impacto de inteligência artificial no DP? Sim. Eu acredito que, primeiro é importante reforçar que as IAs teve uma hype agora, com o ChatGPT, né, porque deu uma acessibilidade, mas a inteligência artificial já existe desde 1950 e pouco, né, ativas e frentes de inteligência artificial. Só que essa Nossa, não sabia. acessibilidade nunca foi tão e por um grupo de estudantes, né. E aí o que você trouxe, eu como professora sou suspeita para falar, porque o que você trouxe, Gui, é muito importante das pessoas, realmente ter o pensamento crítico, até com quem elas admiram, até com quem elas respeitam, até com quem elas seguem, porque todo mundo está sujeito a errar, principalmente com um tema que está hoje no contexto mais neural, né, muito mais complexo matematicamente falando, e que a maioria das empresas exige, que é IA generativa, mas nem tem IA não generativa, né. Então estudem, sejam exigentes com o que vocês vão investir com o tempo de vocês. "Ah, mas o evento é gratuito", mas o seu tempo não, o seu tempo custa caro. Mesmo para você não fazer nada, trabalhar sua saúde mental, fica sem fazer nada, vai para uma piscina, vai para praia, vai para algum lugar, descansa, vai ler um livro, né. Então, assim, tem que tomar esse cuidado com a questão dos investimentos de tempo, financeiro e tudo mais aí do que você vai aprender ou até desaprender. Então acho que é um cuidado que a gente tem que ter e entender que, assim, agora essa hype, de novo, né, veio ali como eu falei, o Gui estava no evento, veio de um grupo de pesquisadores através de um artigo. Então, quando a gente pergunta, ninguém sabe de onde surgiu, né, então surgiu de um grupo de pesquisadores, né, estudantes, né. E a gente tem essa necessidade, tá, Gui, de ter uma atualização dessa arquitetura. Por quê? Isso está sendo feito, mas talvez demore, porque isso já estava sendo feito antes, desde 1900, desde quando surgiu a primeira IA com machine learning, e depois aí a gente teve vários artigos até chegar nesse modelo, de GPT, né, de rede neural GPT. Eh como eu falei, meu primeiro case foi um chatbot no departamento pessoal. Nessa época eu estava numa consultoria de dados, então faz todo sentido o que o Gui trouxe, pô, é uma empresa de dados, de inovação, então tem que ser espeto, não tem que ser espeto de pau, apesar que algumas coisas eram espeto de pau. Isso acontece nas melhores famílias. Quando não, né? Quando não, né? E eu tinha ali com coordenador, inclusive eu estava me especializando, concluindo a minha pós em ciências de dados. Eu tinha ali um especialista em departamento pessoal, e isso precisa ficar claro, tá? Porque eu entendia mais de tecnologia que ele, mais de IA dentro do meu projeto, da minha proposta, e nada é feito a uma mão. Talvez eu estou antecipando uma pergunta aqui, que eu sei que a gente vai ter. Mas o que acontece? É importante ter um comitê. Como que foi desenvolvido esse chatbot? Para quê? Primeiro, para atender uma sustentação do time do departamento pessoal que normalmente tinha um volume de chamados muito alto. Então, por mais que a gente tivesse lá a gestão à vista com o helpdesk, com um monte de chamado que tinha no DP, eram perguntas muito básicas, como eu falei aqui, qual o telefone do DP, quanto que cai no VR, qual que é o desconto do meu vale transporte, eram perguntas, desde perguntas muito básicas até perguntas um pouco mais elaboradas. E aí, o que que esse chatbot fez? O que que foi essa proposta, né? Que inclusive a minha diretora deu o nome de Kiara, porque era parecido com o nome da empresa, né? Vi a minha diretora, eu envolvi a fábrica de software na França, eu envolvi um cientista de dados com muito mais experiência que eu, que estava me formando ainda, e eu envolvi um especialista de DP, que era o meu líder, e também uma business partner.
Inclusive a business partner fez toda a árvore conversacional desse chatbot. Ele ficou integrado na nossa página interna e todas as dúvidas que os colaboradores tinham, ele fazia um disparo ali, e isso foi reduzindo gradativamente, todas as interferências que eram feitas no departamento pessoal, diminuindo um pouco aquela crescente, porque todo mês a gente tinha que pensar em contratar mais alguém só para responder pergunta, praticamente, né, dentro do DP, além dos erros que estavam começando, conforme a empresa crescia, começando a acontecer. Mas já está no fechamento de folha, alguém para você: "Quando cai meu VR?". Poxa, você tá no meio de uma lógica, né. Eu que programo, gente, eu sei muito bem como que é. Você tem que voltar do zero, Não né. é legal. Não é como se desse um reboot na sua mente, alguém apertou um botão, assim, apagou, depois você tem que reiniciar Que tudo de era novo, mesmo, não né. é legal. A gente tinha essa necessidade básica, né, mas que tinha um impacto muito grande, inclusive, né, a gente acabou diminuindo os RHs, mas não com o objetivo de demissão. A gente teve ali um job rotation, algumas pessoas foram para outras áreas, não só do RH, como de outras frentes ali de negócio, né, e foi bem interessante. Um outro case aqui muito rápido, tá, que é um de prescrição que a gente fez, então a gente tinha um modelo preditivo, onde a gente mapeava quais eram as pessoas, um algoritmo de IA não generativa, onde olhava ali, quem eram as pessoas que podiam sair dado um certo período, por área, e isso era disparado para as VPs e para o líder, e havia uma recomendação via chatbot também, integrado no Slack, para que fosse feito, uma antecipação de férias, uma folga, uma revisão salarial, um bônus. Então a gente analisava tanto os dados, históricos, como os dados, de recomendação. Então a gente olhava: "Poxa, essa pessoa está com uma sobrecarga de agenda, essa pessoa não tem um bônus, uma promoção há 3 anos, essa pessoa, está com a terceira férias para vencer, vai ter uma multa". Então tinha alguns alertas que era recomendado não só com uma saída de taxa de predição, que a gente chama de risk label, né, para aquelas funções daquela área, como também tinha inclusive rastreamento de one on one, faz tempo que o líder não faz. Então também era recomendado por esse chatbot, por essa IA, e a gente começou a aumentar o engajamento e a retenção das pessoas, assim, expressivamente em pouco tempo. Caramba! E assim, eu acho que isso dá uma luz, que eu já tive vários casos, contato com alguns cases, e eu acho que isso, reforça a questão dos dados, né, porque ter, Sim, ferramental que te traz os dados e faz análises, né, enfim, a forma como ele vai te trazer os dados, e não ter a dependência das pessoas ali modelando esses dados de maneira manual, porque leva, eu acho que a 2 questões para mim: a margem de erro, porque às vezes um dado pode ser imputado errado, mas também o enviesamento, os vieses, né, então, às vezes quem está sim. muito conectado com aquele dado, acaba tendo enviesamento, principalmente se é HRBP ou o próprio EDP, ele é daquela realidade, então, a Uhum. maneira às vezes como ele vai compor os dados vai estar muito enviesada, porque ele está mergulhado ali naquela realidade, então às vezes pode dar um Sim, viés ali para interpretação e análise desse dado também, né. sim. Hoje, Gui, não existe, tá? Vocês podem validar e até convidando quem vai assistir Aham. aqui, qualquer pessoa de segurança da informação, não existe nenhuma IA 100% autônoma. Todas as IAs Sim, dependem de alguém para preparar os dados, criar, sim, nesse caso é a árvore conversacional, os delimitadores, as regras de negócio, o comitê de diversidade para garantir a maior pluralidade ali de atendimento dessa IA, seja de que frente que for. Então hoje não tem nada 100% autônomo. Também talvez exista no futuro, mas hoje sim. eu não conheço. Boa. E fala pra gente, porque assim, tem uma questão que também que me vem à cabeça, que é quando, que é o que eu trouxe, o que eu mencionei do iFood, essa sensação de que, só big companies que às vezes têm um alto investimento conseguem desenvolver projetos com IA. Você até trouxe um ponto de custo, né, que tem determinadas tecnologias que realmente geram um Uhum. alto custo dependendo da capacidade dessa tecnologia. No caso,
para de repente pessoas que estão ouvindo o nosso podcast agora, e às vezes a empresa não tem essa veia, né, tipo, muito grande de Uhum. tecnologia, às vezes pode, dependendo de um projeto que a pessoa pensar, apresentar, pode ser até uma oportunidade da empresa começar a olhar mais para isso, porque isso pode ter vários impactos para as pessoas e para os negócios. Inclusive, né, Uhum. impactos financeiros, de eficiência, etcétera. Para quem não tá Sim. nessa big company, né, ou às vezes numa empresa que respira Uhum. tecnologia, que não tem alto budget, como que essas pessoas conseguem começar a trabalhar com inteligência artificial dentro da área? E de maneira segura, né, porque, enfim, você disse que tem, né, Uhum. questões que precisam se atentar, Sim, LGPD, principalmente a gente que lidar com vários dados sensíveis, dados restritos, enfim. Como que as pessoas podem começar a desenvolver isso nesses negócios? sim. Acho que vou voltar com uma pesquisa aqui, tá, de novo da Korn Ferry, Tudo bem, boa, amo. onde traz aí 93% dos líderes de RH investindo em IA nas empresas. Isso não tá tão crítico quanto estava pouco tempo atrás, né. Eu acho que as questões de, eh avanços de hype da inteligência artificial, também trouxe uma celeridade da acessibilidade dessas IAs, de desenvolvimento de novas possibilidades, né, a gente tem IA para tudo que a gente quiser hoje em dia. Eu fiz um post recente com 3 formas de você ter as três principais aí, 3 IAs bem conhecidas como ChatGPT, Gemini e Perplexity. Também tem possibilidades com Copilot, né, que é a da Microsoft, de forma totalmente gratuita, nem que seja ali por um período, ou como estudante, ou como cliente, no caso do Nubank, ali pensando no ChatGPT, né. Então, isso está mudando, tá se falando talvez mais do CPF do que do CNPJ, né. A gente tem as empresas que estão aí restringindo, proibindo os ChatGPTs da vida, elas não estão totalmente erradas, tá, elas não, na verdade, elas não estão erradas, né. Até a versão GPT-3, a gente sabia os dados que o ChatGPT era treinado. A partir do GPT-4, do GPT-5, a gente não sabe mais. Tanto que, eu gosto muito de trazer, porque eu acho que o ChatGPT é o mais utilizado ainda, né, e não necessariamente você precisa pagar, existe inúmeras formas de você utilizar várias IA para várias coisas que você precisa, de forma gratuita. A partir do GPT-4 e GPT-5, então, a gente não sabe, e existe aí talvez um meme, uma piada com a OpenAI, que é conhecida agora como Close AI, né, então a gente não sabe. Hoje, e eu acho importante levar essa mensagem, apesar de que vocês façam suas próprias pesquisas, tá. O Copilot tem contratos mais transparentes, e faz um pouco de sentido, por quê? A gente já usava o Office da Microsoft, todas as ferramentas, e o Copilot é integrado com esse Office, né, claro que dá uma abertura muito maior para, talvez coleta de dados, né, mas ele tem contratos mais transparentes, tem o Copilot Chat, que algumas empresas e clientes meu utiliza e eu faço o treinamento com eles, onde você pode utilizar, que é uma versão aí do Copilot, onde você pode utilizar integrado de forma corporativa, que vai te trazer lembretes ali da última planilha que você utilizou, do último documento de carta oferta, do último estudo de anomalia que você fez utilizando uma outra IA. Então você tem vários, integradores ali dentro das ferramentas e do próprio chat do Copilot corporativo, como também, via web, né. Claro que ele tem ali um selo de segurança, mas existem aí tanto IAs integradas, e aí eu convido o DP, exigir isso dos fornecedores de ferramentas, seja ADP, seja o que for aí de folha, da sênior, pra poder trazer automações para vocês ou até mesmo customizar. Mas entenda como isso é treinado, como isso é atualizado, para que vocês não gerem vieses, no futuro, porque não existe um sapato para todo pé, e eu acho que esse também é um outro Exato, grande erro do mercado. Treinamento de AI Company, qual que é o meu treinamento? Me apresenta. Não, mas a minha empresa, você não conhece a minha empresa, no mínimo fazer o que eu faço com meus clientes. Faz um assessment, faz um diagnóstico, o problema que é meu não é do outro. Então eu uso 35, 36, talvez o Gui vai utilizar 37, a Sara vai usar 34, não sei, não existe isso. Integrado ou não, isso está gerando
descrédito da IA. Será que funciona mesmo? Será que a IA é boa mesmo? Sim, ela é. Só tem esses cuidados que a gente precisa ter com relação às características da nossa área, que é uma área, que exige muita privacidade de dados, então a gente precisa, ter uma transparência, mas uma transparência que precisa estar em total conformidade legal com a LGPD. Pensando ali em desafios e cuidados que a gente precisa ter também, a questão de ética, de vieses, né, olhando para os algoritmos, né. Eu lembro de um case que, o algoritmo ele foi feito com base, não considerou a licença maternidade. E essa regra precisava ser alterada para que não houvesse impacto dentro do contexto geral. Então pensando em viés de gênero, né, ética ali, né. Sem contar que você sabe, né, Gui, a maior multa da LGPD da história foi recrutamento e seleção com vieses aí de currículos relacionado a gênero, né, Sim. então são alguns cuidados que a gente precisa Aham. tomar também. Sim. E aí uma coisa que eu achei interessante que você falou, que foi a questão do selo de segurança. Eu sei que, por exemplo, até uma Sim, coisa que sempre quando eu vou avaliar fornecedor de folha de pagamento, eu sempre peço para eles comprovarem a certificação de ISO de segurança de dados, por exemplo, porque tem uma ISO sim. ligado, né, à LGPD de segurança de informação. E aí, esse selo seria alguma coisa semelhante, assim? Como que é algo obrigatório dos fornecedores terem? Eh, não, até informação onde eu tenho, não vejo como algo obrigatório. A maioria das IAs, não vou falar todas, porque eu não conheço todas, né, são muitas, mas a maioria das IAs, ou as mais conhecidas, elas Sim. deixam lá um link para política, como que é feito todo o Aham. ciclo, de dados ali, mas uma pena que elas não explicam como que você aumenta a sua segurança na utilização. No nosso curso a gente vai Sim. ver tag, a gente vai fazer análise de dados, mas eu vou explicar como que você vai ter mais segurança utilizando o ChatGPT na disponibilidade das planilhonas que a gente pode subir ali, né. Claro, Boa. considerando algumas boas práticas para a gente fazer algumas análises, né. Mas, fala lá da política, a gente normalmente faz o que a gente faz quando vem esses políticas, essas regras, né, a gente não lê nada e dá ok, né, e acaba Sim. gerando vulnerabilidade, né. A gente acaba só fazendo, né. Eu fiz um post também explicando, tá, como que a gente pode delimitar mais as nossa ChatGPT, por exemplo, para disponibilizar quando a gente interage com ele, para que ele não divulgue, que ele não compartilhe. Só os delimitadores, Aham. né, não é o suficiente. Se a gente colocar lá: "Me dá o CPF", ele não vai dar, o CPF de alguém ele não vai dar, ele tem esse Sim. delimitador, porque infere a LGPD. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vive ali uma ilusão, porque na Google a gente já tinha isso, né, a gente sabia até o endereço das É. pessoas, né. Uhum. Então até que ponto, né, eu acho que o fato da gente não saber e teve alguns problemas, né, IAs que trouxeram documentos, informações que eram pagas. Então como que eu tenho acesso a informações pagas, né, não tem um delimitador tão estruturado, assim, que coloque regras do que for pago eu não vou divulgar. E essas IAs estão, sofrendo muito processo, né. Entendi. Caramba, interessante. Até e você falando isso, até algumas empresas delimitam tem mecanismos de segurança de informação para delimitar, né, porque eu já trabalhei em várias empresas que, é Sim, bloqueado subir arquivo de leitura, justamente para tentar, né, enfim, é. prevenir vazamento de dado, tornar um dado que não é para ser tornado público, enfim. Então, às vezes, até algumas Uhum. empresas criam internamente mecanismos que vão, delimitar o uso de uma determinada forma. Sim, sim. Esse escudinho no Copilot ele fica no canto direito superior, quando Aham. você abre o Copilot Chat. Aí você tem que garantir que ele tá Boa. verdinho lá habilitado, se não tiver, Ah, você tá entendi. compartilhando seus dados com o mundo inclusive. Ah, entendi. Boa, não sabia disso. Boa. Simplesmente. É que nem aquele botão que você citou, né, li e aceita os termos. Que termos? Não li, não Exato, a li, gente não faz aceita, é muito só um isso, né. botão. É uma É pena. aquele botãozinho dos memes que você aperta, explode uma bomba atômica. Mas isso é um mal geral, assim, até antes mesmo da própria IA chegar, a gente tem um
péssimo problema de falta de leitura das coisas, assim. Desgaste de não conseguir fazer uma leitura muito longa, né? Se eu gastei mais de 2 minutos num processo, eu já não quero mais. Eu quero É. agilidade, eu não quero inteligência no processo, eu só não quero gastar tempo. Mas às vezes o tempo que você está deixando de gastar aqui vai trazer problema no futuro. Você deveria ter gastado, não é investido um tempo, eu vou dizer a palavra certa, Uhum. porque você não está gastando tempo, você está investindo em algo Exato. estratégico, né? A gente tem um péssimo Sim. problema de eu quero resolver os meus problemas de forma rápido. Se ela foi eficiente, eu vou deixar para ver depois. Eu tô rindo, mas isso é cômico e trágico ao mesmo tempo, né. Porque hoje Sim. eu vejo essa leve tendência no uso da IA, principalmente dos chats, como uma forma de solucionar rápido, mas eu não paro para raciocinar. Eu continuo apertando o Uhum. botão, só que de uma forma diferente. Agora eu copio e colo. Então eu mando uma pergunta, ele traz uma resposta, eu não leio aquela resposta ou não analiso a resposta e simplesmente divulgo aquela resposta, porque eu quero resolver o problema agora. Eu quero ser rápida, mas eu não quero ser estratégica. E a gente vê muito Sim. isso acontecendo e eu vou assim, relatos que a gente já falou sobre isso, né, Gui, inclusive a gente tem um episódio sobre chat, mas a Uhum. gente falou isso no quadro de No Divã do DP, que a gente já viveu situações de colaboradores perguntar pra gente, questionar, não vou nem dizer perguntar, né, Gui, mas questionar uma lei baseado no ChatGPT. Porque o ChatGPT trouxe uma resposta que para aquela pessoa, para aquele usuário, é verdade absoluta. Ele não se questiona Sim. mais, ele toma aquilo para si, mas a gente tem que parar para pensar muito na coerência do que a Sabrina trouxe aqui, que ele é uma IA alimentado por outras pessoas, por seres humanos, que têm viés, que trazem sua cultura, ele é alimentado por informações que, sim, você precisa analisar, você não pode sair copiando e colando em qualquer Sim. lugar, você precisa ter certeza, embasamento, né. E o DP, ele é todo embasado. A gente está o tempo Sim. inteiro baseado em leis, em legislação. Então isso é cômico, mas é trágico, porque a gente traz esse problema, essa evolução na IA, mas esse problema de retrocesso em decisões automáticas sem contexto, simplesmente porque você Sim. quer ser rápido, mas não quer ser eficiente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, ter senso crítico, né, Sabrina, porque a Uhum. IA veio para facilitar o seu dia, mas você precisa cada vez mais ter senso crítico do que você está fazendo, principalmente agora com a IA. Sim. Então, para fazer uma leitura, entender o cenário que você está vivendo no contexto da empresa, se aquilo é a resposta certa, se aquilo de fato resolve a questão ou só prolonga e traz mais problema. Então, o senso crítico, ele tem que aumentar com a vinda da IA. Ele veio para facilitar você não apertar botão mais e não continuar apertando botão de forma rápida, né. Eu acho que essa é a grande questão, assim, esse senso crítico é que tem ficado Uhum. pior com a vinda da IA, eu acredito, sabe. Eu não sei, assim, Sabrina, se você sente isso ou o Gui sente isso, mas teve um caso que passou na televisão, inclusive, eu não vou saber falar o relato todo, que eu não me lembro, mas eu vi isso num jornal, falando que um casal foi viajar sem visto para algum país, eu não lembro o país, mas o que me marcou foi a história de que o casal viu no ChatGPT que não precisava de visto e foi viajar. E aí ele chegou na imigração e ele não entrou no país. Olha o dinheiro que esse casal gastou para chegar até lá, porque ele Nossa. viu simplesmente no ChatGPT que não precisava de visto aquele determinado país. Então, assim, olha a gravidade, assim, desse contexto, né, se a gente for aprofundar no contexto de viés, de dados ruins que podem atravessar, assim, dentro da IA, de como você alimenta aquilo ali, de quem está alimentando aquilo ali. A tecnologia trouxe facilitações, momentos rápidos, mas ainda precisa de contexto. Então você lembra, a nossa geração pelo menos, né,
Não lembro se a geração do Gui chegou nessa fase, mas na minha geração não tinha celular, né, eu fui ter celular com 16, 17 anos. Então eu falo que eu sou aquela linha, aquele bolo de última geração que ainda pegou sem tecnologia, mas também pegou um pouco da tecnologia. E eu lembro que Uhum. quando eu tinha para casa ou trabalhos da escola, eu tinha que ir para a biblioteca da escola, eu tinha que passar a tarde lá, eu estudava de manhã, passava a tarde lá, e eu tinha que ficar lendo atlas. Eu lembro que minha mãe passou aquele pessoal que passava na rua vendendo atlas, eu não sei se é da geração de Uhum. vocês, mas os mais antigos vão lembrar. Comprou vários atlas para mim e eu tinha que passar semanas lendo contexto, bibliografia, tentando buscar. Se perdeu isso. A gente não busca contexto mais, a gente quer a É. resposta, seja ela verdade ou não, eu não vou me embasar mais. Isso é perigosíssimo, isso é muito perigosíssimo, porque eu estou soltando informações enviesadas, que vão trazer dados, resultados péssimos, com consequência. Então não é porque eu tenho um chat GPT ou uma IA que vai trazer soluções maravilhosas que eu não tenho que me embasar, eu não tenho que alimentar. Sabrina estava falando que o ChatGPT, o chat de modo geral, o chatbot de modo geral, eu acho que foi uma grande solução dentro do departamento pessoal. Porque quem é do DP de muitos anos atrás, lembra o tempo que a gente gastava em atendimento, seja no balcão, quando era, né, presencial, o tanto de gente que a gente tinha que atender no balcão, e às vezes era a mesma pergunta, e aí a gente atendia 10, 15 fazendo a mesma pergunta, e-mail, chat, né, Slack, enfim, aí qualquer chat que tenha dentro da sua empresa ali que você utiliza. E aí o chatbot veio com uma solução de que tá ali a informação fácil, eu não vou gastar mais meu tempo só respondendo o chat, eu vou começar a fazer outros processos mais inteligentes dentro da área, eu vou ter tempo para executar estratégias mais inteligentes. Então, para mim, Uhum. o chatbot, né, foi uma estrutura muito importante. Mas é isso, quem alimenta esse chatbot? Quem alimenta esse chatbot? Tem que tomar cuidado com as respostas que ele traz, né, com a árvore que ele traz ali de segmentos, porque a gente tem muitas questões dentro do DP e Sim. a alimentação disso precisa ser tomado cuidado. Existe uma manutenção sobre isso, né, e sempre vai existir. Então acho que é isso que as pessoas precisam entender, que a IA, no meu ponto de vista, ela veio como facilitadora, não para que eu, confie cegamente no que ela está executando. Ela não vai me dar a bola de cristal, ela não vai me dar o número da Mega. Ela não, eu preciso trabalhar ela, eu preciso alimentar, ter fundamentos, senso crítico, criar uma curadoria, né. As pessoas não conseguem, ainda entender isso, né, Sabrina, eu não sei, aí fica a minha pergunta aqui, você que está no seu dia a dia, o quanto que as pessoas têm esse senso crítico sobre realmente, aí a gente aprofundando em quem usa mesmo, Uhum. sobre o que a IA é, a responsabilidade, sabe, como é que você enxerga essa responsabilidade dentro das pessoas que operam a IA, sabe? Sim. Acho que os RHs, DPs precisam ser mais donos, né, da funcionalidade das IAs pertinentes à sua respectiva área, né. Voltando talvez uns passos atrás, falando um pouco do que você trouxe, a gente está perdendo a cognição. E até recentemente eu estava lendo um estudo onde a gente vem perdendo pontos no nosso cérebro de aprendizagem, de capacidade de aprender a cada ano. E não é, como o próprio pesquisador fala, não é que o cérebro não quer aprender, mas ele tá perdendo a vontade de aprender, porque ele está sendo condicionado a coisas muito rápidas e coisas muito prontas, né. A IA, olhando para DP exclusivamente, ela veio para tirar o DP, que é a área que tem mais potencial para aplicação de IA, de uma visão de área de custo, área de gestão de budget, não sei se eu estou errada, me corrija, para uma área de gestão estratégica de negócio, para um outro patamar, colocando as máquinas para trabalhar para o DP e não o DP para as máquinas, né, ou para as ferramentas, né. Humaniza, acaba humanizando, a gente fala assim: "Ah, eu sou substituído por uma máquina", porque o que uma máquina faz, o humano né, não precisa fazer, né. E não é uma questão de substituição, é uma questão de ampliar novas profissões, novas possibilidades,
dentro de um espaço de tempo que você está fazendo uma função que uma máquina faz, uma função que não é tão inteligente, que não exige tanto seus pontos de criatividade, de curiosidade, que compõe ali todas as principais características de letramento de dados. Porque antes da gente falar de IA, ou de escolher as IAs, e tem um monte gratuita por aí, e eu até recomendo que as pessoas testem as ferramentas antes de adquirir, antes de pagar. Tô vendo muita gente desesperada. Eu acho, Sara, que existe também uma pressão no mercado muito grande, que você tem. Cuidado, respira, né, respira um pouquinho, olha para sua carreira de modo geral, para sua felicidade, profissional, né, crie etapas de desenvolvimento, de carreira, não sai simplesmente fazendo porque todo mundo está fazendo, porque talvez não se encaixe a sua realidade. Entenda muito mais a sua realidade para depois buscar as IAs do que busque a IA e depois entenda a sua realidade. Acho que é muito mais, assertivo seguir dessa forma, né. E quando eu falo que a gente está perdendo a nossa cognição, trazendo até aí um pouco do seu exemplo, antigamente, os famosos orelhão guia, o guia acho que vocês 2 não são dessa época, né, eu sou. A gente tinha que sair com o telefone, de pelo menos 2 pessoas, sei lá, da mãe, do pai, do melhor amigo, né, da mãe, na cabeça. Hoje, se você pergunta para as pessoas o Verdade. telefone, sei lá, do pai, já Não não sabe, sabe. não sabe. Então a gente está perdendo. Eu sou da geração da Sabrina então, porque eu sei o do meu pai, o do meu irmão e o da A minha gente mãe. está E eu sei o perdendo. CPF do meu pai e da minha mãe. Isso que a Sabrina falou é muito real, porque eu tenho sobrinhas É. na geração atual que eu fico forçando, assim, você mora onde? Qual que é o endereço onde você mora? Qual que é o telefone da sua tia e da sua mãe? Ah, não sei. Ah, tia, pra quê? Tem celular. Eu falei assim, gente, não, espera lá, vamos voltar atrás aqui. Tem. Mas eu lembro que meu primeiro emprego, por exemplo, não existia Google Maps ainda naquela geração. Eu tinha um É. celular furreco da época só para minha mãe me localizar. Ele funcionava só para isso, não era esse tão tecnológico que tem vários apps, né, vários aplicativos. E eu lembro até hoje, quando eu vou no centro da cidade, que eu me perdi numa rua que hoje eu passo dela e falo assim: como isso foi possível? Mas eu me perdi aqui. Mas eu aprendi, né, a lição. Isso é muito real que a Sabrina tá falando. É, mas era só um parênteses aqui, porque pensando quanto as pessoas estão sendo cobradas de maneira geral para aprender IA e o quanto, a gente está perdendo a cognição, não acaba não fazendo sentido, né. Então, o nosso nível de aprendizado acaba sendo impactado, o nosso nível crítico acaba sendo impactado, a nossa curiosidade para entender se aquilo realmente faz sentido ou não, aquela saída de dados. Sem contar que, como eu falei, a arquitetura e de várias IAs de redes neurais que surgiram aí, ela tá flat, como a gente fala, né, já tá saturada. Então ela tá começando a inventar coisas. Então por mais que você fale, sei lá, para uma IA que você utiliza, me traga fontes, quando você vai olhar essa fonte não existe. Quando você vai olhar o documento não existe. Eu lembro que eu comentei lá no evento que vários livros foram tirados das prateleiras da Amazon, porque foram feitos com, IA e estava errado, tinha informação errada, não tinha embasamento, né. Eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu sou pesquisadora, sou docente, mas vamos lá, a arquitetura veio de um artigo científico, né, e está funcionando por conta disso. Teve todo um quórum ali, com várias etapas de validação, comprovando que aquilo realmente funciona. E é um cuidado que a gente vai precisar ter cada vez maior daqui para frente, viu. Eu acho que muito para conectar, porque eu lembrei aqui, eu até estava pesquisando rapidamente, é o que a Sabrina trouxe da gente perder nossa capacidade cognitiva, já tem estudos que estão comprovando que de uma geração para outra, o nosso QI, nosso tá diminuindo de uma geração para outra. Então, as gerações novas vêm com QI menor Sim. do que as gerações anteriores, e isso
está muito atribuído a excesso de exposição a telas, qualidade do sono, alimentação e menos estímulo cognitivo. Então, tem até um estudo publicado no Intelligence Journal que analisou dados de 730 mil pessoas e mostrou uma redução gradual dos scores de QI das gerações mais jovens, especialmente após o ano de 1990. Então, eu acho que isso é um dado que aponta e conecta, embasa muito o que a Sabrina trouxe, né? Como continuar aprendendo tanto tecnologia se a nossa capacidade de aprendizado está sendo comprometida, principalmente falando das gerações, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, inclusive para as novas gerações que têm todas essas exposições, essas telas. Eu mesmo, assim, eu tenho tentado trabalhar o meu vício em tela, meu uso em rede social, tentar usar menos tela à noite, menos rede social, sair da tela, porque às vezes eu canso mesmo, porque hoje a gente vai trabalhar é tela, a gente vai estudar é tela, até para ler tem tela. Então, e eu até me sinto um Sim. pouco mal, porque quando eu pesquisei sobre comprar as vantagens, por exemplo, e eu usei IA para isso, para comprar um Kindle, por exemplo, aí ele trouxe o impacto ambiental, eu já fiquei me sentindo mal, falei, poxa, vou comprar, eu amo livro impresso, mas livro impresso tem um impacto ambiental, então acho que eu vou comprar. Então, mas assim, Sim. eu acho que tem uma série de fatores também que vem de geração em geração, e que inclusive vem desse hype de tecnologia, que expõem as pessoas a tudo isso e levam a essa perda de capacidade cognitiva. Então, eu acho que, enfim, eu acho que principalmente para quem Uhum. exerce mentalidade, isso é um desafio também muito grande, né, Sabrina? Como também trazer e estimular essas novas gerações a não ter um uso excessivo também dessas tecnologias, né? Sim. É, assim, falando de novas gerações, eu acho que eu estava num evento agora, né, e eu assisti uma palestra, assim, incrível falando sobre os perigos da IA, né. A IA tem muitas vantagens, infinitas, assim, cada vez maiores, mas existem os perigos, né. Uma das coisas que eu saí refletindo é justamente sobre as futuras gerações, e falando até das nossas crianças, né, que quando, um dos meus colegas ele faz um projeto social onde ele capacita a tecnologia para jovens e crianças carentes, e ele falou que quando ele vai dar uma atividade, na hora as crianças e os jovens pegam o celular. Então não existe mais isso de pensar, tá, como que eu posso começar, o que que eu vou fazer, né. Mas além disso também existe uma questão eh, criminosa, né, não só esse ponto que a gente trouxe aqui, de meus colegas que são mais hackers, assim, eles, não têm foto no Instagram, eles têm Instagram, mas eles não têm foto. Eles sabem que isso é uma das características para várias fraudes, voz é dado, imagem é dado, texto, documento é dado. Ou seja, se a gente não tomar cuidado com os nossos dados, voltando lá no dado, e principalmente das nossas crianças, seja um sobrinho, uma sobrinha, um filho, um neto, sei lá, eh, a gente vai ter ações criminosas muito mais, complexas e talvez até novas opções de benefícios no DP, ligadas a isso, sabe, ligado ao vício da tecnologia, que as crianças pensando em famílias, aí eu tô com a eureka aqui, pensando com vocês e pensando em novas possibilidades que vão chegar até o DP ou que já chegaram, né, pra a gente começou até um tempo atrás, a gente tinha psicólogo, entrou a pandemia, benefício psicologia, né, não tinha tão Certo. presente em tantas empresas, acho que eram raras, né. Agora a gente está tendo novas necessidades, novos CIDs, né, a saúde Ah, mental, o sim. burnout. Por que não Uhum. as questões aí de benefícios ligada aos dependentes, olhando aí muito para a dependência Sim. tecnológica, e também vulnerabilidade criminal que essas crianças estão sofrendo, né. Sim, eu acho que é um tema bem sensível e complexo, porque eu já vi vários casos de fraudes com uso de imagem, pessoas que foram usados como laranja de financiamento, porque teve a imagem vazada, e às vezes até em recrutamento de seleção, uma empresa mandou mensagem falando: "Ah, me envia sua foto", e aí a foto foi usada para outros fins e não necessariamente para Sim. um processo seletivo. Então, isso eu acho que cada vez mais necessário, assim, as pessoas se letrarem. Inclusive para quem exerce parentalidade também tá preparado para, de alguma forma, proteger, mas estimular também, ensinar e passar esse conhecimento Uhum. também para essas crianças, né, para essas novas Sim. gerações, né, e ficar atento a isso, né. Eu acho que, eh
pra gente caminhar aqui para o encerramento, não tem como a gente falar de futuro sem a gente cuidar do presente. Então acho que, acima de tudo, como a Sabrina estava falando, assim, tem questões ligadas à saúde, e a gente tem que, antes de tudo, estar bem, né, então para eu aprender eu preciso estar bem, né, para eu desenvolver ou enfim, aprendizado de alguma forma eu preciso estar bem, tá com a saúde mental, física, social, o bem-estar aí em dia. Então acho que a gente tem que cada vez mais olhar para si, aprender conosco, exercer autoconhecimento e tentar expandir isso para outras frentes, porque não tem como falar de futuro sem cuidar do presente. Né, então acho que no Sim, presente a gente tem que como que a gente está aprendendo, o que que a gente está se dispondo, como a Sabrina muito sabiamente falou, como que a gente está investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro no que a gente está fazendo, seja no nosso projeto de vida, no nosso projeto de carreira, enfim, o que a gente está se dispondo a fazer hoje. Como que a gente está investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro, né, a nossa energia em coisas que realmente será que tá fazendo sentido mesmo? Será que a gente está aprendendo? Será que está sendo um investimento inteligente, seja ele financeiro ou de energia? Então tudo isso é muito valioso enquanto pessoa e pra nossa carreira. E eu acho que uma das questões que eu queria também reforçar aqui, tanto que a gente comentou aqui ao longo do episódio, a gente precisa também trabalhar para desenvolver cada vez mais o pensamento crítico e criativo, por meio dos estudos, por meio do contato com pessoas, porque a gente vai fazer um curso, uma formação, a gente está trabalhando, a gente vai socializar, a gente o tempo inteiro está em contato com as pessoas e essas interações também promovem novas oportunidades de desenvolver outras habilidades, inclusive habilidades sociais, que no pós-pandemia também já tem estudos que falam que a gente está diminuindo um pouco essa capacidade, principalmente para quem se permeou aí no remoto. Então, a gente precisa sempre olhar para si, para tentar desenvolver essas habilidades para criar juntos, né, ser co-criadores com a tecnologia. Não é para ter tecnologia criar por nós, né, mas em si conosco, né, sim. então para a gente usar a IA, assim, como um co-criador. E aí eu queria, Sabrina, que a gente está caminhando para o encerramento, se você, pudesse resumir um pouco do que a gente trouxe aqui ou trazer alguma dica, deixar também alguma mensagem para o pessoal, fica super à vontade. O que que você traria aí para essa galera, para nossa audiência, para nossa comunidade, aí sobre o uso de IA? Eu sei que é muito difícil, mas principalmente o DP, aceitar que é a área com maior potencial de automações e inovações, por mais que não pareça, por mais que não esteja no topo do ranking das áreas que estão utilizando mais, Sim. né, se permitir mais tecnologia, mais inovação, porque tem muita gente do DP que gosta ali de ficar numa planilhinha, né, Sim, começar a estourar as bolhas, né, e experimentar, se permitir, né, entender que, eh, por mais que tenha essa exponencialidade, por mais que tenha essa hype que o pessoal fala tanto, por mais que tenha essa pressão no mercado, todo mundo usa, também uso, respira. Eu sei que é muito difícil, respira. Se precisar, respira até 3 vezes, assim, para que você consiga oxigenar o seu cérebro e pensar nas suas decisões, não sai fazendo porque o vizinho está fazendo. Seja crítico, seja curioso, e seja criativo também, né. E existem muitas opções, tanto de ferramentas integradas, mais específicas do DP, vou citar algumas aqui, mas, não sou patrocinadas por nenhuma delas, tá. Então tem a Quark RH, tem a Ponto Hotel, tem algumas que não é tanto de DP, né, como Culture Rocks, né, Gump. Sejam críticos com essas IAs integradas, sejam seletivos, criem suas próprias, iniciativas de produtos de IA dentro do DP, mas sem esquecer de respirar. E, acima de tudo, eu vou me capacitar, eu vou me desenvolver", porque as empresas falam: "Quer", mas não investe no desenvolvimento dos times, né, o pior erro, porque exato. todo mundo sai Uhum. fazendo. A empresa fala: "Não pode usar", o colaborador vai usar no celular dele, ele não vai usar na máquina, mas ele tá usando ali no copia, transcreve o que tá ali e usa. A gente sabe que por trás dos bastidores, na vida real, é isso. Então, sejam exigentes, de novo, não querendo ser chata, com quem você vai aprender, converse com essas pessoas, dependendo das universidades, faculdades, vocês podem ter, aulas experimentais.
A gente sabe que o RH não ganha aqueles salários exorbitantes, então é mais um motivo para tomar cuidado. Tem muita gente aí que não entende nem de RH, nem de dados, nem de IA, muito menos de IA, e tá querendo formados no YouTube, né, tá querendo aí ensinar um monte de coisa que nem eles sabem. Então cuidado, porque você pode aprender errado e fazer muita coisa errada. Então sejam muito exigentes com relação à capacitação e desenvolvimento de vocês. Eu acho que a dica principal aí seriam essas aí. E de novo, né, desde essas ferramentas mais integradas específicas até ferramentas amplas que você pode criar, e aprender facilmente a criar aí, como descobrir anomalias de folha, situações de ergonometria no ambiente de trabalho que podem impactar outras frentes, né. Então acho que a minha dica final é essa, né, acho que em resumo respira, respira um pouquinho. É isso, não vamos achar que é só porque tá a pressão da bolha que a gente tem que sair executando de qualquer forma, né, pessoal. Tentem Uhum, entender o contexto, principalmente por causa dessa hype que a gente tá vendo aí, que realmente precisa aplicar IA, eu tenho que aplicar, e aí quando a gente vai ver, estamos aplicando coisa errada, sem contexto, então é preciso analisar antes o projeto, entender se faz sentido para o negócio e fazer de uma forma coerente, né, e não de qualquer maneira. A gente vai encerrar por aqui, é sempre eu fico assim, é impressionante toda vez que eu gravo, eu acho que o Gui tem o mesmo sentimento, Ah, mas que passa muito dó. rápido o tempo. E os conteúdos, pessoal, tá cada vez mais maravilhoso. Sim, Sabrina, agradecer a sua disponibilidade de estar com a eu que gente nessa agradeço. tarde, de falar um pouquinho sobre esse conteúdo tão rico, mas que a gente sabe que ainda é tão difícil de interpretação das pessoas, né? Tem muita coisa ainda por trás de tudo isso. E ter você aqui, assim, foi incrível. Eu queria agradecer seu tempo mesmo, precioso com a gente. E Eu que deixar você falar um agradeço. pouquinho de como as pessoas te encontram. Inclusive, estava aí super curiosa, o Gui falando que está fazendo curso com você. Então, conta para os ouvintes como é que a galera te encontra, onde que você está envolvida, como é que a gente faz para participar. Vou dar esse espaço para você falar um pouquinho sobre isso. Legal. Por mais que eu tenha passado ali pelo corporativo, né, empresas que têm muito orgulho, aprendi muito, chegou um certo momento que eu precisei, escolher, né, senão eu não tinha qualidade para poder fazer as minhas entregas, nem no corporativo, nem na carreira docente, né. E atualmente eu tenho a minha empresa onde eu faço alguns projetos em company, esses projetos eles são eu preciso vestir o crachá da empresa, né, eu não faço muito marketing do meu, eu nem sei fazer essa parte, assim, nem no momento eu tô mais focada na minha carreira docente. E eu não gosto de, apesar de ter 3 pessoas que trabalham comigo, uma inclusive está fora do país, eu não gosto de gerar dependências, eu gosto de gerar conhecimento para que a empresa consiga desenvolver, atualizar e modelar de acordo com as mudanças da empresa, da vida, dos times e etcétera, que a gente sabe que é muito dinâmico também, né. Então eu dou total autonomia através dos treinamentos, que eu ministro em alguns clientes, né, bem grandes inclusive, projetos bem grandes, muitos deles, focado em Copilot, porque como eu falei, né, trouxe bastante propriedade quando eu disse dessa questão de contrato, né, realmente é o que mais eu analisei alguns, é o que mais tem, dado transparência, então eu tenho essa frente com a minha empresa, mas também dou aula em algumas universidades, em algumas escolas de negócio. Tem aí o Gui com a saideira, fazendo o curso de People Analytics, que também tem IA, porque sempre compôs aí o universo de People Analytics, para a gente fazer uma análise de dados, para a gente fazer algumas pesquisas utilizando IA. Mas também dou aula de alguns cursos que, tá sempre nesse universo. Eu escolhi o público de RH, eu estudei 1 ano na PUC para aprender um pouquinho sobre RH, mas eu também estudei quase 2 anos ciência de dados, para poder falar de inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning, e agora estou estudando aí, concluindo mais 2 anos só de inteligência artificial. Então busquem esse nível, esse perfil de pessoas aí no mercado para vocês fazerem bench, né, interagir, eu estou à disposição também para isso. Então vai ter um curso ano que vem de IA aplicado ao RH, então vou falar de todo o ciclo de RH,
E para saber da minha agenda, para saber de um monte de curso que já vai vir aí no ano que vem e os próximos cursos de People Analytics, eu tenho o meu LinkedIn, Sabrina Vasconcelos, com 2 L's. Também tem aí os meus canais, eu costumo divulgar mais e compartilhar não só, meus conteúdos como de colegas, no Instagram da minha empresa. Então é Universo Sava, Sava de Sabrina Vasconcelos, eu sempre digo que foi o máximo que eu consegui de criatividade, preciso melhorar essa parte. E Universo é porque já tinha um domínio Sava, mas ia ser só Sava, só para vocês terem uma ideia. Então procurem Universo Sava, normalmente fica todos os links lá, ou no LinkedIn também, Sabrina Vasconcelos com 2 Ls. Ai, boa, Bacana. vou deixar. Obrigada. Ah, e aí só para confirmar, porque aí depois eu coloco na edição, os cursos que você dá aula são todos no grupo Troca, certo? Não, eu dou cursos no grupo Troca, de People Aham. Analytics, de tecnologias para TI/D e A aplicado ao RH. No Mackenzie eu dou aula em algumas disciplinas, em pós-graduação, então, por exemplo, pós-graduação de engenharia de dados, eu dou o curso de Data Analytics, também dou a disciplina em outro MBA de Business Analytics, dou curso para o grupo SESI, muito focado em, por exemplo, People Analytics, engenharia de IA para educação, entre outros cursos, e também para o ISA FGV, muito voltado para People Analytics, ciência de dados, mais nesse universo, e a grande maioria onde eu consigo contribuir mais, né, que é o público de RH, que por mais que seja o público que eu entendo mais complexo, ao mesmo tempo, para mim, é o público mais estratégico em qualquer organização. Então, por mais que já tenha sido muito julgada por ter escolhido esse público e não financeiro, que é muito mais avançado, eu tenho muita felicidade. Vídeos prêmios aí que eu ganhei, né? Tem alguns de dados também, mas a grande maioria foi do RH, então esse reconhecimento. Então, um abraço pela escolha do público complexo barra estratégico que nós temos, principalmente o DP, tá? Volto a reforçar aí, o DP é a área, uma das áreas mais estratégicas, por mais que seja vista como área operacional, infelizmente, né? Adorei, adorei. E assim, eu acho que você escolheu, não puxando a sardinha para nosso grupo aqui, mas eu acho que você escolheu um ótimo grupo para poder capacitar, Certeza. porque de fato eu acredito muito no potencial do departamento pessoal do RH de modo geral. Eu acredito que passa Sim. muita água por debaixo desse pano, muita água debaixo dessa área, que sim, dá para a gente ser Hum, estratégico com certeza. E aí ter uma profissional como você atuando de frente, capacitando e mostrando esse lado de várias soluções, de visões estratégicas é excelente, assim, para o time, sabe. Eu fico muito feliz por isso. Bom, obrigada. pessoal, mas a gente precisa dar tchau para esse episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido muito, esse conteúdo incrível. E não vou deixar de dizer, como a gente sempre diz no final do episódio, por favor, compartilha, curta, siga a gente no LinkedIn, comente com seus colegas de trabalho. Um projeto que eu e o Gui nos dedicamos muito, amamos fazer esse projeto. Linha de frente de departamento pessoal não tem nada parecido, é um DPcast totalmente voltado para esse público. Então, comente com seus amigos, seus colegas, compartilha. Tenho certeza que tem muita gente que ainda precisa ouvir, então nos ajude a chegar nesse público, a gente precisa desses ouvintes. E até a próxima, né? Até a próxima, até o próximo conteúdo, até o próximo episódio. Isso aí. A gente também vai estar no YouTube, então um lembrete muito importante, a gente também está no YouTube, então se assistir a gente lá, curte, ativa o sininho para ficar atento aos novos episódios, como a Sara disse, compartilha. E Sabrina, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, e até o Eu próximo, que pessoal. agradeço. Até o próximo pastel. Tchau, tchau.